Texto para Sexta-feira Santa, João 19, 17 a 30. Essa, na verdade, é uma seleção mais abreviada, porque existe a opção de fazer uma leitura mais longa. João 18 até 19, 42, ou seja, desde o início do capítulo 18 até praticamente o final do capítulo 19. Na verdade, o final do capítulo 19, versículo 42. Como normalmente não se tem muita exposição ou muito contato com a narrativa da paixão e morte de Cristo ao longo do período da Quaresma, a série trienal prevê que no Domingo de Ramos ou no Domingo da Paixão se faça a leitura de uma narrativa segundo um dos sinóticos. Neste ano, o Evangelho de Marcos. E todos os anos, na Sexta-feira Santa, a leitura do Evangelho é esse texto do Evangelho de João. É até recomendável que se leia todo o texto, inclusive utilizando diferentes vozes, como que num jogral. Mas, não sendo possível, existe a opção de fazer a leitura apenas da parte selecionada aqui, 19, 17 a 30, que é exatamente o que vamos ler nesse momento, que é o que podemos incluir neste espaço. As demais leituras são ou Salmo 22 ou então o Salmo 31, aqui temos uma opção. Um interessantíssimo texto, inclusive para se pregar, será o texto do Antigo Testamento, Isaías 53, que na verdade começa em 52, 13. Um texto que é poético, mas que se cumpriu como que ao pé da letra, literalmente. E depois um desafiador texto da Epístola aos Hebreus como epístola desse dia, ou seja, temos um excelente cardápio para a Sexta-feira Santa. Nós vamos nos ocupar agora com o texto do Evangelho, João capítulo 19, a partir do versículo 17. Diz assim: Kai bastadzon heautoton stauron ex elten eiston legomenon craniotopon, holegetai hebraisti Golgotha. Hopu auton estaurosan, kai met autu alus dio enteuten kai enteuten, meson de ton Jesum. É um texto longo, 2 versículos, e tem um bocado de informação aqui. Diz que Jesus carregou a cruz. O final do versículo 16 diz que eles o levaram Jesus. Jesus está no acusativo, ele é o objeto direto. Agora, Jesus é ativo. Ele é o que carrega, bastadzon, um particípio nominativo masculino singular. Ele próprio está carregando a cruz. E ele saiu para o lugar chamado craniotopon, lugar do crânio, lugar da caveira, que em hebraico, ou mais apropriadamente em aramaico, se diz Gólgota, ou, conforme acentuado aqui, Golgotá. E foi ali que eles estaurosan auton, ou auton estaurosan. Tão simples quanto isto. E com ele, outros 2, que não são identificados como criminosos ou, enfim, pessoas merecedoras daquele suplício, enteuten kai enteuten, de um lado e de outro lado. Ou seja, os 2 ao lado de Jesus, meson de ton Jesum. No meio, porém, é Jesus. Várias questões históricas se colocam aqui. A gente tem na mente os filmes que já viu, ou que ainda poderá ver. O que significava carregar a cruz? Os filmes mais antigos mostram Jesus carregando toda a cruz. Os filmes mais recentes apresentam Jesus carregando apenas a parte transversal.
E tudo indica que os romanos de fato deixavam os postes fincados e o sentenciado, a pessoa condenada à crucificação, carregava apenas a parte transversal, a parte de cima, onde o criminoso então era pregado, fixado e depois essa parte era erguida e encaixada naquele poste que lá já se encontrava. A cruz, então, é carregada por Jesus, ele a carrega sozinho, conforme o Evangelho de João, e então ele chega ao lugar chamado o lugar da caveira, ou chamado Gólgota. O Calvário, nós dizemos. Às vezes se diz o Monte do Calvário. A Escritura nunca identifica esse local como um monte. Eu acho que se chegou a essa ideia do monte porque se diz caveira. Então se pensa, é uma coisa arredondada, é na forma de um crânio, de um monte, mas o texto bíblico nunca diz isso. Diz apenas que é o local da caveira, em hebraico, Gólgota. Através do latim, nós recebemos o termo Calvário. A crucificação, evidentemente, é uma cena horrível. Os filmes retratam isso, mas o evangelista é muito econômico. Ele apenas usa uma palavra, ou duas, auton estaurosan. Eles o crucificaram. O horror que era isso, disso tudo ele nos poupa. Ele não entra em detalhes. Apenas menciona que mais dois foram crucificados, Jesus no meio. Isso não deixa de ser significativo. Versículo 19. Egrapsen de kai titlon ho Pilatos kai eteken epitu stauru. En de gegramenon Jesus ho Nazoraios ho Basileus ton Judaion. Agora vem o famoso título. Tudo indica, é confirmado que os romanos costumavam colocar a acusação ou o motivo pelo qual alguém era sentenciado à morte ali no local da sentença ou da execução para que todos soubessem por que motivo alguém estava sendo morto ou crucificado. O texto diz literalmente, e as traduções replicam isso, que Pilatos escreveu esse titlon, essa tabuleta, ou então o título. Na verdade, tudo indica que Pilatos propriamente não escreveu, ele mandou escrever, mas é o jeito que está expresso aqui. Ele escreveu isso e colocou, também não foi ele pessoalmente que foi lá e colocou, mandou colocar sobre a cruz, no alto da cruz. Então esse título, essa inscrição, essas palavras, elas aparecem sempre retratadas no alto da cruz, por cima da cabeça de Jesus. E estava escrito, en gegramenon, Jesus ho Nazoraios ho Basileus ton Judaion, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E depois, evidentemente, mais adiante se fala que isso estava em várias línguas, e daí vem então a expressão latina também, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, a forma abreviada disso, então, acaba dando o famoso INRI. Versículo 20. Tuton ton titlon poloi anegnosan ton Judaion, hoti engis en hotopos tes polius, hopu estaurote ho Jesus. Kai en gegramenon hebraisti, romaisti, helenisti. Então, esse título, essa tabuleta, essa inscrição, muitos dos judeus leram. Poloi anegnosan ton Judaion. O texto está um pouco desconjuntado, o verbo vem no meio ali do sujeito, poloi ton Judaion. E no meio disso está o verbo anegnosan, anagnosco, que é traduzido por ler. A gente percebe a raiz do verbo gnosco, é como que reconhecer, mas aqui significa ler. Por que muitos leram isso? Porque perto era o lugar da cidade
onde foi crucificado Jesus. Ou seja, o lugar onde Jesus foi crucificado era perto da cidade. Então aqui fica claro que Jesus foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. Agora, onde exatamente? Isso ninguém sabe. Quem visita Jerusalém nos dias de hoje vai ser apontado para cá ou para lá, junto à Igreja do Santo Sepulcro, ou então nas imediações do Jardim do Túmulo, enfim, são vários locais. Isso também não é o mais importante nesse momento. Então, o autor aos Hebreus diz também que Jesus sofreu fora do acampamento, então é fora da cidade. E as pessoas leram isso e, de forma muito significativa, João diz que estava escrito em várias línguas, ou seja, uma proclamação feita urbi et orbi, ou seja, para todo o mundo. Estava escrito hebraisti, romaisti, helenisti, em língua hebraica, provavelmente aramaico. O Novo Testamento nunca tem uma palavra para a língua aramaica, ele sempre usa hebraisti, ou hebraico, mas em vários momentos a gente poderia pressupor que se trata da língua aramaica. Em todo caso, uma língua semítica. Depois tem romaisti, que é o latim, e o helenisti, que é o grego. Versículo 21. Elegon unto Pilato hoi archiereis ton Judaion. Me grafe ho Basileus ton Judaion, al hoti ekeinos eipen, Basileus eimi ton Judaion. De novo um texto longo, né? Então, disseram ou diziam, pois, a Pilatos os principais sacerdotes dos judeus. Interessante esse acréscimo, os principais sacerdotes dos judeus. Nem todas as traduções incluem isso, mas nesse contexto em que Jesus é identificado como rei dos judeus, é interessante que são os principais sacerdotes dos judeus. Então eles foram protestar junto a Pilatos dizendo me grafe, não escreva ho Basileus ton Judaion, o rei dos judeus, mas que o que ele disse, Basileus eimi ton Judaion, rei sou dos judeus, eu sou o rei dos judeus. Há uma diferença entre dizer ele é o rei dos judeus e dizer ele disse que ele é o rei dos judeus. E Pilatos colocou Jesus Nazareno, rei dos judeus. Agora vem as famosas palavras do Pilatos, né, no versículo 22, versículo bem breve. Apecrite ho Pilatos, ho gegrafa, gegrafa. Pilatos respondeu, o que escrevi. São formas do perfeito, se a gente quiser enfatizar o estado resultante, é mais ou menos assim. O que está lá escrito vai continuar escrito. Não vou mudar o que escrevi. Este é o Pilatos, me permitam esse comentário, este é o Pilatos apostólico. Lutero considerou Caifás, por causa do que ele diz, o que ele faz, aliás, o que ele diz em João 11, e Pilatos, pelo que escreve aqui, Lutero considerou o Pilatos e o Caifás apostólicos e contrastou com eles o apóstolo Tiago, que se revela muito pouco apostólico. Lutero entende que cabe a um apóstolo pregar Cristo. E Caifás faz isso em João 11 e Pilatos faz isso aqui em João 19. Ele anuncia quem é Jesus. Evidentemente, para Pilatos isso era irônico, era um tom de zombaria, mas o evangelista não tem nenhuma certeza de que isso de fato é assim. Ele, sem querer, ou na brincadeira, ele acabou dizendo alguma coisa muito séria e acertando naquilo que ele escreveu e que ele se recusou a reescrever. Depois, no versículo 23, segue a cena dos soldados que repartem as vestes de Jesus e depois fazem o sorteio sobre a túnica. É um relato interessante e para o evangelista
o detalhe mais importante é que nada disso aconteceu por acaso, mas que isso acontece para que se cumprisse a Escritura que diz exatamente que repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Isso no versículo 24. Então o texto grego diz assim: hoi uns stratiotai hote estauros anton Iesun, ela bon tahimatia autucae poesen tessera mere, recastos stratiote meros kai ton hitona. E os, pois, soldados, supostamente soldados romanos, porque essa é uma pena aplicada pelos romanos, quando estaurosan, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e fizeram 4 partes, tessera mere. Recastos stratiote é um dativo de interesse, ou enfim, a quem é favorecido por esse ato, a cada soldado um meros, uma parte. Os romanos tinham destacamentos de 4 soldados, chamados em latim de quaternium. Era um conjunto de 4 soldados, ou uma pequena guarnição de 4 soldados. E no final do versículo, ou no meio do versículo, no final da frase, ele diz kai ton hitona, e a túnica. A túnica era a roupa de baixo, por assim dizer. A pessoa colocava a capa por cima e por baixo, mais colado no corpo, você tinha a túnica. Hitona, no acusativo aqui. E essa túnica era arafos. Ela era sem costura. Isso significa que era uma peça inteiriça. Ekton anoten hifantos de rolo. De cima até embaixo por completo, ou seja, era, como se diz, uma túnica inconsútil, sem costura, sem emendas. Então era impossível você fazer partes ou reparti-las sem rasgar, sem estragá-la. Então eles disseram uns aos outros, versículo 24, não vamos rasgá-la, mas façamos um sorteio para ver de quem será. E aí, evidentemente, se cumpre esse anúncio do Salmo 22, versículo 19. Por fim, o evangelista comenta, hoimen uns stratiotai tauta epoiesan. Foram, pois, os soldados que fizeram isso. Ou seja, os soldados cumpriram a Escritura sem saber o que eles estavam fazendo. A cena seguinte, ou o relato seguinte, no parágrafo que vai de 25 a 27, nós temos as pessoas que estão ao redor da cruz e o diálogo entre Jesus e a sua mãe. Não é bem um diálogo, mas uma palavra que ele dirige à sua mãe e a palavra que ele dirige ao discípulo amado. Heistekeisan de paratos tauru tu Jesu remeter autu. Então estavam parados junto à cruz de Jesus, a mãe dele. O evangelista João nunca chama a mãe de Jesus pelo nome, ela nunca é identificada como Maria, sempre chama ela de mãe de Jesus. Kai he adelfetes metros autu. De novo, não é a irmã de Maria, mas a irmã da mãe dele. Maria hetuclopá. Maria de Clopas, ou de Cleopas, essa Maria é outra Maria ou é o nome da irmã da mãe de Jesus? Provavelmente é uma terceira mulher. E, por fim, você tem também Maria re Magdalene, Maria a Madalena. Essas pessoas estão ali, são 4 mulheres, e, evidentemente, na sequência vai aparecer um discípulo. Versículo 26, Jesus idonten metera, kai ton mateten, parestota, hon egapa. De novo, uma pequena intercalação aqui no grego. Jesus, pois, vendo ou tendo visto a mãe,
e o discípulo parestota, parado, hon egapa. Agora ele complementa, é o discípulo a quem Jesus amava. Ele diz, e agora o verbo é um presente histórico que dá um realce, ou seja, ele diz como se estivesse dizendo agora. Ele diz à mãe, Ginai, ou então, como se pronunciava naquela época, Gine, ide ho huios zu. Mulher, eis o filho teu. Jesus sempre se dirige à sua mãe com esse termo, Ginai, que não é necessariamente desrespeitoso, mas que também coloca uma certa distância entre ele e a sua mãe. Versículo 27, Eita legei tomatete. Então, ou depois diz ao discípulo, ide remeter zu. Olha, eis a mãe tua, a tua mãe. Essas são então duas das 7 palavras de Jesus na cruz, uma dirigida à mãe e a outra dirigida ao discípulo amado. Evidentemente que muito já se fez sobre o significado disso e tem gente que tira grandes conclusões a partir dessas simples palavras de Jesus, que numa leitura mais rápida simplesmente demonstram o cuidado de Jesus pela sua mãe na sua última hora ali na cruz. Kai ap ekeines tes horas, ela ben homatetes auten eista idia. Isso é o que o texto confirma. A partir daquela hora, ekeines tes horas, ela ben homatetes, o discípulo a recebeu eista idia, para as próprias coisas dele. É uma maneira idiomática de dizer ele a recebeu em sua casa, ele a recebeu como sua mãe. Indo para o finalmente, agora no versículo 28 ao 30, que é o último parágrafo do texto, de João 19, metatuto eidos ho Jesus hote ede panta tetelestai, hina teleiote regrafe legei, dipso. Depois disto, vendo ou sabendo Jesus, o verbo oida, né, saber, isso é comum no Evangelho de João. Jesus está sempre a cavaleiro da situação, como se diz. Ele nunca é surpreendido, ele sempre se antecipa, ele sabe as coisas porque ele é o Logos encarnado, ele é o Filho de Deus. Então Jesus sabe o que está acontecendo, ele tem controle da situação, então sabendo que já todas as coisas tetelestai, panta tetelestai. Essa palavra panta é plural, mas o verbo é singular. Isso é normal no grego. Formas de plural usam o verbo, aparecem com o verbo no singular. Todas as coisas concluída, terminada. Nós temos que colocar o S, mas em grego não era necessário, porque o neutro era visto como um coletivo. Então, todas as coisas estavam completadas, tetelestai. Aí se espera que Jesus diga, bom, primeiro, como o estudo está concluído, como o estudo está consumado, eu vou dizer, está consumado. Não, ainda não. Para que se cumprisse a Escritura, havia mais uma Escritura a ser cumprida, Jesus diz dipso. Agora, qual a Escritura? O Novo Testamento grego aqui coloca na margem Salmo 69, 21 e 22, e também poderíamos acrescentar a isso Salmo 22, 15, que é um salmo da Sexta-feira Santa. Então Jesus não cita nenhuma passagem bíblica propriamente, mas ele diz que tem sede em cumprimento à Escritura. E é extremamente irônico e significativo que esse que é o doador da água da vida esteja agora na cruz com sede. A rigor, porque ele passou sede, ele pode, paradoxalmente, nos dar a água da vida que é o Espírito Santo.
Então o evangelista explica no versículo 29, skeuos, uma vasilha ou um instrumento, mas nesse caso aqui deve ser uma vasilha, ekeito, estava colocada, oxus meston, cheio de oxus. Oxus, a nossa tradução coloca vinagre, mas poderia ser um vinho azedo, que no fim é a mesma coisa que vinagre. Afirmam os exegetas que em latim o nome era posca. Era um vinho barato diluído em água, tipo um refrigerante que os soldados usavam. Então era a bebida que eles tinham ali. Então se providencia uma bebida para Jesus. Spongion, opa, parece português. E certamente a nossa palavra esponja vem dali. Spongion un meston tu oxus, uma esponja, portanto, cheia do vinagre, hisopo peritentes, colocando ao redor de um isopo ou de um caniço de isopo, pros enenkan, aproximaram dele, da boca, ou seja, aproximaram da boca de Jesus. No começo da cena da crucificação, segundo outros evangelistas, ofereceram fel com mirra ou coisa assim para Jesus e ele não quis beber. Mas nesse momento ele aceita a bebida nessa esponja, porque diz o versículo 30, quando, pois, tomou esse vinagre, esse oxos, Jesus disse, tetelestai. Kai klinas ten kephalen paredoken top pneuma. Então, ao receber essa bebida, como que molhando a boca, Jesus disse tetelestai e, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Antes de falar do tetelestai, daria para comentar um pouco esse paredoken top pneuma. Que pneuma Jesus entregou? Obviamente que ele entregou o seu Espírito, ele expirou, ele morreu. É uma maneira eufemística de dizer, ele morreu. Mas não faltam exegetas que veem um significado mais profundo nisso, que ao morrer, Jesus entrega o Espírito, no caso, o Espírito Santo. A água da vida que, por assim dizer, brota do lado de Jesus, do peito aberto de Jesus, peito que foi aberto pela lança, como se vê na sequência, isso não faz parte do nosso texto hoje. Evidentemente, a Sexta-feira Santa, a grande mensagem é tetelestai. Essa é uma forma do perfeito, do verbo teleo, que significa completar, concluir. A nossa Bíblia Almeida consagrou essa afirmação, está consumado. É uma forma de terceira pessoa do singular, mais ou menos assim, a coisa toda está concluída, a coisa toda está completada. Jesus sabia que tudo estava completado, isso está no versículo 28. O texto aqui, a edição de Nestle Aland, coloca na margem o texto de João 4:34. E eu digo isso pelo seguinte, porque a gente poderia começar a pensar amplamente em termos de o que, na verdade, Jesus completou, o que estava completado naquele momento. E a gente podia pegar todas as profecias, começando com Gênesis 3, isso poderia se tornar longo, mas a gente pode também fazer isso de forma mais resumida, tomando essa dica, ou pegando essa dica aqui do editor do Novo Testamento grego, que nos remete a João 4:34, com um ponto de exclamação, para sinalizar que em João 4:34 tem mais textos que falam da obra que Jesus veio realizar. Ele diz lá que tenho uma comida para comer, né? A minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e eu complete a sua obra. Então aqui está na margem 5:36, João 5:36, 17:4, essa passagem de 19, 28 e 30. Então são várias passagens que a gente pode levar em conta para esse significado deste tetelestai, deste está consumado.
sem dúvida, a palavra mais importante que Jesus falou ali na cruz. Que bom que ele completou a obra da salvação. Por isso, Sexta-feira Santa, embora seja um dia assim mais para baixo, um dia de meditação, um dia de contemplação, de introspecção, é no fundo um dia de festa, é um dia de alegria. Nós vamos nos conter, vamos esperar com as aleluias para amanhã da Páscoa, mas na Sexta-feira Santa temos a certeza, ali se consumou a nossa salvação.